Augusto Nunes, boa noite. Deixa eu aproveitar para trazer, porque além dessa declaração que o Consta fez menção, da entrevista do Jacques Wagner, que falou rapidamente com jornalistas à Band News, dizendo que o Lula teria ligado para ele para se solidarizar em relação a essa operação da Polícia Federal hoje, ele também disse que não acredita que Lula vá afastá-lo da liderança do governo no Senado. Ele disse o seguinte, abro aspas para Jacques Wagner: acho muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem e a confiança que ele tem em mim. Continuo na liderança até que o presidente Lula peça para me retirar e não acredito que ele vá fazer isso. Ele sequer tocou nesse tema. Fecha o aspas. Tomara que fique. Tomara que continue. Boa noite, Paula, Piotto, Marcília, Consta, bem-vindo. Boa noite a você que nos acompanha. Olha só, desde 2002, quando o PT chegou ao poder, e incluo o ano em que o Lula se tornou candidato, porque os escândalos começaram na compra de um nome para ser vice-presidente, o Zé Alencar. Mas vamos lá. Desde 2002, o PT não ficou fora de nenhum escândalo e houve um grande escândalo por ano, sim, pelo menos. Vou lembrar alguns. Mensalão, Petrolão, INSS, sanguessuga, dólar na cueca e por aí vai. As malas da Bahia, do GEDEL, tudo. Eles sempre se metem em escândalos com uma frequência de bandido. E eles são corporativistas. Essa solidariedade aí do Lula é previsível também. Estão envolvidos no escândalo do Master, já não é o primeiro. Não é o primeiro, até porque há dois ministros, pelo menos dois ministros, que já se meteram em uma confusão de bom tamanho e que fazem parte do governo, ou pelo menos faziam parte até recentemente, do governo do consórcio, formado pelo Supremo e pelo PT. Consórcio, aliás, que está perdendo poder. É bom registrar, depois trataremos disso aí, que começou a erosão, né, da ditadura do judiciário. Agora, houve uma reunião fora da agenda, como vocês lembraram. O Lula disse ao Vorcaro que o presidente do Banco Central seria outro. Então, você tinha tudo. O PT... Eu não sei se por amadorismo político, que o PT não é nenhuma maravilha em matéria de estratégia, eles estão tentando agora botar no colo da oposição esse escândalo. Sim. E eles sabem que tem companheiros ali envolvidos, mas já desde o começo. Desde o começo. Então, o PT... Você não pode participar do governo do PT, ocupar algum cargo importante no governo do PT, por mais de uma semana, sem que você se transforme em comparsa de algum crime ou testemunha. Porque o PT está lá para roubar. É esse o projeto que tem, o principal projeto do PT, o principal projeto de governo do PT é roubar. Tanto que todo ano o Brasil é desmoralizado por um grande escândalo. Está agora metido no maior de todos. Jacques Wagner, meu Deus, se ele contar o que ele sabe do Lula, vão os dois para a cadeia rapidinho. Ele sabe tudo. E agora vamos ver como é que o Lula faz com o amigo de infância. Porque o Lula é de abandonar qualquer um, ao contrário da lenda. Não deixa ninguém para trás, deixou todos os metalúrgicos que fizeram greve com ele e não hesita em se livrar de alguém ou culpar alguém, culpou a própria mulher, né, pelos escândalos lá do sítio de Atibaia, do Triplex. Não vai fazer isso com o Jacques Wagner. Ele vai fazer o que ele acha melhor para ele. Sim. Mas como lembrou o Piotto, a situação agora está complicada, está difícil achar um álibi.
E a Procuradoria-Geral da República concordou com a maior parte dos pedidos da Polícia Federal na investigação que teve como alvo o senador petista Jacques Wagner. O órgão foi contra buscas no gabinete do parlamentar no Congresso e também questionou a apreensão de joias, obras de arte, veículos e outros bens de valor sem justificativa individualizada. O ministro do Supremo, André Mendonça, acatou o parecer da Procuradoria e retirou das diligências os escritórios de Jacques Wagner no Congresso e na Bahia. Foram mantidas as buscas em endereços pessoais e empresariais dos investigados para dar continuidade às apurações da Operação Compliance Zero. Marcília, eu quero ouvi-lo a respeito dessa decisão do ministro Mendonça, que acabou acatando aí parte do parecer do PGR. Porque se a acusação é justamente o uso do Jacques Wagner e do cargo, do mandato dele como senador, para beneficiar o Master em troca de propina, não seria compreensível, teria interesse para a operação, uma busca e apreensão nos escritórios do gabinete do senador? Eu creio que sim. Mas a gente também precisa pensar aqui, simbolicamente, como que uma operação que envolvesse esse tipo de medida poderia soar para a própria instituição, né? Pois então, teria de pedir autorização? Teria de pedir autorização e isso, enfim, primeiro poderia desmantelar até o sigilo da operação, né? E, é que nem escritório de advocacia, a mesma coisa, né? Então, essas preservações, elas demandam tantas autorizações que aí o sigilo vai embora e pronto, a pessoa esconde tudo que tem que esconder. E depois que tem esse ponto simbólico, a gente precisa aqui recordar que o André Mendonça tem feito um trabalho que é o de pisar em ovos, sabendo muito bem com quem que ele está lidando ali. Então, quando o André Mendonça ele vai para cima do Jacques Wagner, ele sabe que ele não pode ter o Congresso contra ele. Quando ele vai para cima do Vorcaro, ele sabe que ele não pode ter a Polícia Federal contra ele. Quando ele blinda a cúpula ou tira a cúpula da Polícia Federal do jogo, ele precisa fazer um gesto para a Polícia Federal da base, a base da Polícia Federal. Quando ele confronta-se com o Gilmar Mendes, ele também precisa fazer um gesto para os demais ministros para ele não parecer que está confrontando-se com o STF. Então, é sempre esse jogo, essa espécie de tabuleiro de xadrez onde o Mendonça, enfim, entendeu que está. Ele tem de fazer os gestos jurídicos e judiciais contra as pessoas que estão sendo investigadas ou a favor das investigações, mas não contra as instituições representadas por elas, onde a que elas pertencem. Porque isso é relevante. Se as instituições se voltarem contra o André Mendonça, aí acabou Mendonça, aí acabou Master e aí acabou tudo. Então, me parece que esse gesto simbólico de não querer agir de forma truculenta dentro do Congresso foi o que ele visou com isso, mais do que a eficiência da medida. Pois é, Piotr, quando o Marcília fala ali do André Mendonça pisando em ovos, lembrei do embate que ele teve com o ministro Gilmar Mendes nessa semana em relação ali ao voto sobre a manutenção da prisão do pai e do primo de Daniel Vorcaro. E aí ele diz o seguinte, falando, inclusive tinha oferecido para ele uma delação seletiva, e aí ele fala, tudo o que querem é criar um vício. Sim. Há um sistema articulado para isso, eu não sou cego, estou acompanhando e assistindo os movimentos. Ali foi um voto desabafo, né? Em relação Estávamos falando dessa frase agora. Exatamente. Eu não sabia, não foi combinado. Não, porque, Paula, eu acho que esse é o ponto. O Marcília levantou da forma como o Mendonça está conduzindo o caso, mas ele dizer isso textualmente, de alguma forma, ele responde, inclusive, às críticas que a imprensa faz a ele, e ele não que ele reclamou, ele disse, né, que ele sofre com as críticas de ele não falar, não dar entrevistas, dizendo assim, não, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E, na verdade, nós queremos que ele realmente veja tudo, porque ele está com o poder nesse momento. A investigação está no gabinete dele, a investigação. E a gente estava reclamando aqui, eu sei porque eu fiz essa citação por várias vezes, que ele levantasse o sigilo de algumas coisas que já poderiam ter sido levantadas, porque nós estamos num ano muito atípico, não é um ano normal, é um ano eleitoral. E esse é um escândalo que está no colo do PT desde o começo. Ele precisava levantar a voz e o sigilo. Exatamente. E outra, Augusto tem dito isso há muito tempo, o Gilmar Mendes já não é mais aquele há muito tempo, porque ele foi desautorizado intelectualmente pelo
Mendonça ontem, nessas declarações do Mendonça recente, né? Tudo que o Gilmar falava, o Mendonça tinha uma resposta rápida e, diferentemente do que fez o Gilmar, do que acredita o Gilmar, que tem que soltar tudo, e fez uma analogia completamente equivocada, muito absurda com a Lava Jato. Aliás, porque o que o Supremo fez com a Lava Jato, o Supremo vai ter que responder isso em algum momento da vida. Esses ministros vão ter que responder, né? Mas ele tentou colocar essa operação no mesmo seio do que o Supremo acredita que aconteceu na Lava Jato, e não foi aquilo que eles realmente dizem. Mas ele deixa muito claro as posições, deixa absolutamente claro qual é a posição dele dentro da lei. É uma forma que, óbvio, para quem viu o que o Alexandre de Moraes fez contra todas aquelas pessoas do 8 de janeiro, ou com a oposição, quando era presidente do TSE, enfim, tudo que aconteceu com o PL, né, com o governo Bolsonaro e depois com a oposição depois de 2022, você imagina que esse é o comportamento de um ministro supremo. Não, não é. Está longe disso. E a gente está vendo justamente um juiz atuando dentro dos limites, mas não menos duro. Só que, obviamente, isso tem um tempo diferente, é uma forma diferente. Agora, Paula, só posso voltar aqui à frase do senador Jacques Wagner sobre a conversa que ele teria tido com Lula. Olha, eu enxergo isso como um pouco um tom de ameaça. Diz ele a seguinte, Paula, vou repetir o que você disse há pouco. Disse o Jacques Wagner sobre o que o Lula teria dito com ele. Acho muito difícil que Lula mexa na minha posição pela relação que temos e a confiança que ele tem em mim. Ele fez questão de me ligar e se solidarizar comigo. Ele, o presidente, né, que já teve problemas até maiores que esse, que foi preso, depois inocentado. Mentira, nunca foi inocentado. E hoje é presidente. O Jacques Wagner está pagando para ver. Ele está dizendo o seguinte, Lula, você vai me tirar daqui com que argumento? Não. Realmente é engraçado, né? O Lula chamar de, olha, está envolvido num caso aí de polícia, o Lula. Esta resposta, normalmente, em outros tempos, seria assim, não, o cargo está à disposição, o presidente sabe que pode confiar em mim. Essa é a resposta padrão que se dá numa hora dessa. Não um confronto. O Jacques Wagner confrontou o Lula aqui. Você tem um problema maior. Falou que é inocentado e todo mundo sabe que é uma mentira, porque não foi inocentado coisa alguma, e disse assim, eu acho difícil que ele mexa na minha posição. Mas quem é você para decidir? O cargo é do presidente, ele que decide quem vai ser o líder dele no Congresso, no caso, o líder do... Quer dizer, de onde sai uma coisa? Isso aqui é confronto puro de quem sabe que o outro lado não tem moral nem poder para tomar essa decisão. Ou formalmente teria o poder, mas não ousará fazer. E eu estou falando de alguém que, como o Augusto mencionou há pouco, Augusto, eu vou retomar o seu ponto, o Jacques Wagner sabe tudo o que acontece no Palácio do Planalto. Se tem um senador do PT que sabe tudo o que acontece no governo Lula, esse é o Jacques Wagner. Falar desta maneira, para mim, é algo bem mais do que dar uma resposta à imprensa. Isso aqui é um recado para o Lula. E público, né? Ali, dado numa entrevista.